Galileu e a Inquisição, um mito no banco dos réus. Esse foi o tema escolhido para a gente conversar um pouco sobre o mito número 8 que está no livro Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião, organizado pelo Ronald Numbers, publicado agora em 2020. É o capítulo 8 desse livro, que trata exatamente de Galileu, com o título Que Galileu foi preso, mito 8, que Galileu foi preso e torturado por defender o copernicanismo. E como esse tema ele envolve, né, a Inquisição, então eu pensei também juntar essas duas coisas aí e tentar trazer alguns esclarecimentos, né, aproveitando o tema do Galileu, né, o nosso foco aqui é o Galileu, mas eu vou fazer uma abordagem mais geral sobre a Inquisição, para a gente poder entender melhor que instituição é essa, e aí depois a gente vai inserir, né, o fato do Galileu nessa dinâmica, na história da ciência, na história da Inquisição, para tentar analisar, ver, né, o que a história, ou que os vestígios da história nos trouxeram, baseado tanto nesse livro quanto em outros, e um material aí que foi publicado recentemente. Então, para a gente começar, eu vou fazer duas observações preliminares a partir dessa dinâmica, né, entre a ciência e a religião, com uma observação do Regier Roykas, o historiador da ciência holandês, e do Peter Helson, mais recente, né, o historiador também da ciência. Numa época em que a aprovação religiosa era necessária para que algo pudesse tornar-se socialmente aceitável, fazia uma grande diferença se a ciência era encarada como suspeita, simplesmente tolerada ou positivamente estimulada pela religião prevalecente. Então a gente vai pensar aqui, né, no caso do Galileu especificamente, no século XVII, então é importante a gente ter essa compreensão, né, de que a religião, né, ela é a instituição ou o elemento que dá a legitimidade à ação do sujeito na sociedade. E a gente pensar a ciência, é importante também a gente tentar compreender qual o sentido de ciência nesse século XVII. E já trazendo um pouco do Galileu, com a citação do Peter Helson, não há dúvida de que Galileu tenha sido julgado pela Inquisição. Isso é inegável. E forçado a negar a hipótese copernicana. Então, é um fato histórico inegável. Galileu foi julgado pela Inquisição e ele negou a hipótese copernicana. Mas citar o caso como um exemplo de conflito entre ciência e religião é interpretar incorretamente o contexto. E aqui a gente vai tentar trazer esse contexto, para clarear isso. Talvez fosse melhor caracterizar o episódio com conflito dentro da ciência. E aí, o que é ciência que a gente está descrevendo? É a astronomia e a filosofia natural. Então, o ponto de partida é a discussão, né, ela é um conflito científico, legitimado pela religião ou pela igreja. No nosso ponto de partida, né, eu quero que a gente perceba, né, que a religião, ela não impedia a ciência. Que ciência era essa? O estudo da astronomia e o estudo da filosofia natural, né? Então, não havia, a priori, esse conflito entre ciência e religião, até porque a religião, ela, ou melhor, ou mais especificamente a igreja, ela incentivava, né, o que a gente chama de estudo científico no século XVII. Né? Então, para a gente inicialmente perceber esses dois elementos, né? A religião, ela é um elemento legitimador, e esse caso de Galileu, ele começa com a disputa entre cientistas. Falando sobre Inquisição, vamos partir de duas características que os historiadores caracterizaram como lenda branca e lenda negra. O que são essas lendas? E aí, dentro do contexto da nossa apresentação, a gente poderia citar mito da lenda branca ou mito da lenda negra. Os historiadores não usam esse termo mito, mas usam esse termo... O que seriam essas lendas, né? Essas lendas elas foram construídas basicamente no século XIX. A lenda branca
é que a Inquisição Romana é a Inquisição na Itália, no território italiano, especificamente na cidade de Roma, não executou nenhum condenado na fogueira. Isso ainda ressoa um pouco entre a gente. Outras características também lendárias, né, que não tem comprovação histórica, né? Alguns apologistas aí argumentam isso, né? Mas é fato, evidente, comprovado que sim, né? Na cidade de Roma, sob a égide do Vaticano e do Papa, foram executadas pessoas na fogueira. E a lenda negra, outro polo, né? Aí são dois polos, né, que exageram, no caso eu coloquei, potencializam os aspectos, né, possivelmente positivos do Tribunal de Santo Ofício ou possivelmente negativos, que um exemplo é que a Inquisição cerrava as pessoas ao meio como punição dos seus crimes. Né? Havia tortura, é inegável, né? Houve execuções na fogueira, também inegável, mas, por paradoxo um pouco que seja, a Inquisição tinha seus limites, né? Dentro do seu funcionamento. Né? Então, cerrar a pessoa ao meio aí já, né, é uma forma de potencializar o aspecto negativo da Inquisição. Então, partindo dessas duas características, né, eu vou tentar trazer aqui alguns elementos principais da Inquisição. O caso de Galileu, ele está inserido na Inquisição moderna, né? E a Inquisição moderna, ela funcionou em 3 territórios. Não vamos tratar dos 3 territórios, né? Mas aqui é para ter uma visão geral. O Tribunal Moderno da Inquisição, né, ou do Santo Ofício, foi o espanhol, em 1478, e terminou em 1804. O segundo a se estabelecer foi o de Portugal, que teve influência no Brasil. E o terceiro é o italiano, né? Porque Itália, mas aí é italiano, que ele toma outra característica que a gente vai falar um pouco mais sobre esse italiano à frente. E aí os seus principais alvos, né? Na Espanha foram os cristãos novos ou os judeus. O que eram os cristãos novos? Foram os judeus forçados à conversão ao cristianismo ou posteriormente seus descendentes. Não deixaram de ter outros alvos, como por exemplo os protestantes. E na Itália, né, a implantação do Tribunal de Santo Ofício, em 1542, ele teve como principal alvo atingir o avanço do protestantismo no território da Península Itálica, melhor, talvez esse seja o termo melhor, porque a Itália não era unificada, diferente da Espanha e de Portugal, né? A unificação da Itália só acontece no século XIX, então você tem um conjunto de territórios que tem uma política autônoma, você não tem um poder centralizado. Então, teve essa divergência, né, entre a Cúria Romana e os estados e os poderes territoriais ou locais da Península Itálica. Mas, no seu conjunto, o objetivo era inviabilizar a ação do protestantismo na Península Itálica. Né? Isso é importante porque isso vai ter reflexo, né, em Galileu. Né? Então, o principal alvo eram os protestantes na Península Itálica, ou na Inquisição diretamente romana. Aqui, só para clarear um pouco, como a Inquisição ela funcionou no Brasil, como ela refletiu no Brasil. Né? Também é uma característica geral, aqui a gente não vai entrar em detalhes, né? Só para a gente ver um organograma dela. Né? Em Portugal, você tinha o Conselho Geral, que era aquele que coordenava toda a Inquisição. E você tinha 4 tribunais, né? 3 no território português, ou seja, estritamente Portugal, que era de Lisboa, Coimbra e Évora, e um que funcionou na Índia, que foi o Tribunal de Goa. O Brasil, ele estava, né, submetido ao Tribunal de Goa. Então, os réus da Inquisição, né, eles poderiam ser processados aqui, mas eles eram enviados para Lisboa, para que lá fosse julgado e aplicado a sentença conforme o seu crime, previsto no regimento do tribunal. E quais são os mecanismos de atuação no Brasil da Inquisição? Né? Tinham outros, mas basicamente eram esses, as visitações em que um bispo era enviado ao Brasil na função de inquisidor. Então ele abriu o processo
e julgava e condenava o réu. Então ele, né, era um tribunal ambulante, né? O visitador, ele vinha ao Brasil e julgava esses réus, e aqui mesmo no Brasil ele aplicava a pena, né? Mas não teve a instalação de um tribunal no Brasil. Então o tribunal se utilizou muito de funcionários, ou seja, de agentes, de pessoas que trabalhavam a serviço da Inquisição. Tinham outras funções, mas as funções mais utilizadas foram os comissários, que eram clérigos, né? Ou os familiares, que eram clérigos, mas em sua maioria eram leigos, né? Que agiam aí a mando da Inquisição, prendendo as pessoas, conduzindo os réus, fazendo diligências, né? Os comissários, né? Conduzindo os processos, os interrogatórios. Quando todo o processo estava montado, processo crime, aí o réu ele era enviado para Portugal, né? Na verdade, primeiro ia o processo, né? E aí os inquisidores analisavam e mandavam enviar o réu. E outro mecanismo era os tribunais diocesanos, né? Os bispos, na função, na condição de comissário, eles enviavam a Portugal processos que se iniciaram aqui no Brasil. Então, houve uma série, você não teve o tribunal, né? Mas houve uma série de mecanismos de atuação que possibilitaram a efetivação da Inquisição aqui no Brasil. A Inquisição italiana. Não vou comentar aqui sobre a espanhola, porque se distancia, né, da gente. O Brasil só para aproximar, e a Inquisição italiana, né, pensando na Península Itálica, que a gente vai tratar também mais geral aqui, não entrando em detalhes, que está diretamente relacionado ao caso do Galileu. A sua implementação, né, ela se deu devido ao avanço do protestantismo, e na verdade ela é reimplementada, né, porque, né, a Inquisição medieval ela caiu em desuso, e aí essa Inquisição moderna, né, a partir de 1542, ela é reformulada e passa por uma centralização. No período medieval, né, as decisões elas estavam mais a critério dos inquisidores na região em que eles estavam atuando, né? Então você tem nessa Inquisição italiana moderna um poder centralizado na Cúria Romana, né? Portanto aí Inquisição Romana ou Inquisição Italiana, né? Apesar de ter umas características diferentes da espanhola e da portuguesa, porque você não tem um poder político centralizado, né? Mas as decisões do tribunal italiano, eles vão ser centralizados na Cúria Romana. Então, um período de implementação inicial, depois um período que ela efetivamente ela se estabelece e reprime fortemente, né? E aí, perdão aí pela ausência de letras aí, né? Período mais repressivo ocorreu entre 1580 e 1610, né? É um período em que especialmente o protestantismo ele é fortemente reprimido no território italiano. E a Inquisição portuguesa e a Inquisição espanhola eram vistas como exemplo a ser adotado no território italiano, né? Ele não foi adotado exatamente por essa característica aqui, né? O poder político. A partir de 1620 você tem um ritmo menor, né? Então você vai ter um declínio na ação do Tribunal do Santo Ofício. Aqui eu quero chamar a atenção a dois fatores, porque o processo de Galileu ele vai ocorrer exatamente nesse interstício aqui. Vão ser dois processos, né? Um em 1613 e outro em 1633, que é o que ele vai ser efetivamente condenado. Então, está saindo, né, de um período altamente repressivo do Tribunal da Inquisição. Agora, a gente sabe que está saindo olhando a partir de hoje. Se a gente pensar Galileu e a circunstância que ele vivia, né, na Península Itálica em 1613, ainda está vivo, né, na mente das pessoas, no imaginário, coletivamente, como o tribunal ele age de forma repressiva. Ele não avançou mais, porque, como não tinha um poder centralizado,
político centralizado, houve muita resistência dos poderes locais, né, dos poderes civis locais, no avanço do tribunal. E aqui eu quero chamar a atenção para outro fato, que alguns apologistas do Tribunal de Santo Ofício têm alegado, né, e aí caindo na lenda branca, né, que o tribunal italiano, né, ele era muito benévolo, por isso houve menos fogueira no território italiano do que em Portugal e Espanha. De fato, houve menos, né? O número de pessoas, né, que foram condenadas à fogueira é menor. Porém, isso não significa, né, uma bondade ou uma misericórdia, como alguns alegam dos inquisidores. Isso foi devido à resistência dos governantes locais à ação desse tribunal. E muitas vezes eles foram ameaçados de serem excomungados caso não agissem conforme tinha mandado o tribunal, né? Então, a gente pensar, ainda está fortemente a imagem do tribunal, né, que se estabeleceu de forma bastante repressiva, né, a partir de 1580. O caso de Giordano Bruno, no ano de 1600, ainda estava vivo na memória das pessoas, né, de um herege que foi executado na fogueira. Então, nesse clima que vai se desenvolver o caso de Galileu, né? E a partir do século XVIII, o poder político vai agir, atuar mais efetivamente, e o tribunal ele vai perdendo a sua força. Eu quero destacar essa característica aqui, né, como mecanismo de controle social do tribunal. Tinham outros, né? Mas eu vou destacar esse aqui. Você tinha uma ação fortemente repressiva, e depois as pessoas já tinham sido destruídas da confissão, né? Mas você enfatizava a confissão. Lembrando que a confissão auricular, né, ela é um sacramento para a Igreja Católica. Para a Igreja Protestante, não, ela não é um sacramento. Então, a confissão dos pecados, o indivíduo foi, por exemplo, até a paróquia, né, vai lá no seu pároco, confessa seus pecados, né? O percurso que deveria ser feito naturalmente era esse aqui: confessou, o padre, o pároco, vai, né, aplicar a penitência, e o indivíduo vai receber o perdão do seu pecado, né, porque o pároco, né, ele é o representante da igreja, segundo a visão católica, né, tem a autorização da igreja para perdoar esse pecador. Porém, essa foi uma forma, houveram mais. Foi o seguinte: esse perdão, ele estava condicionado a que a pessoa que estava confessando fosse até o tribunal denunciar casos de heresia. Por exemplo, o que foi fortemente reprimido? Livros. A Inquisição, ela era responsável pelo índice de livros proibidos, né? Então, a leitura de determinados livros eram proibidos. E quem agiu muito na expansão da sua literatura, usou bastante da imprensa, foi o protestantismo, né? Então, por exemplo, se alguém lê um livro, algum panfleto, né, em que, por exemplo, se criticava a confissão, a pessoa disse que leu, né, então ela cometeu o pecado, está confessando para o pároco. O pároco exigia dela que ela fosse até o Tribunal de Santo Ofício denunciar que livro era esse, aonde que ela leu, aonde que ela conseguiu. Ah, foi o meu vizinho. Então, quem é o seu vizinho? Ela tinha que denunciar esse vizinho porque ele tinha um livro que era proibido. Eu quero fazer a abordagem, né, porque essa denúncia ela não é registrada que a pessoa que foi denunciar, ela foi coagida para denunciar, né? Quem lê só o processo entende ou percebe que essa denúncia foi feita
naturalmente. Mas, na verdade, não. Né? Isso não quer dizer que não havia denúncias que a pessoa iria sem ser coagido, né? Mas outros documentos, além dos processos, né, eles revelaram que o Santo Ofício ele pressionava os párocos para que eles não, para que eles pressionassem, intimidassem, né, as pessoas a irem até o Santo Ofício denunciar possíveis hereges ou heresias que estavam acontecendo. Então ele retornava a, né, a sua paróquia e aí o padre ele aplicava a penitência e o perdão àquela pessoa. E a partir dessa denúncia era aberto um processo. Se essa pessoa ela confessasse e denunciasse outros, aí a partir dessa denúncia você tem um novo processo. Ele teria o seu perdão. Se essa pessoa negasse, não, eu não tenho nenhum livro luterano, não li, não sei o que é isso, nunca ouvi falar, aí ela ia para a tortura. Se ela continuasse negando, aí ela seria condenada à fogueira. Se durante a tortura ela assumisse, não, eu tenho um livro de Lutero, de Calvino, de algo sobre a reforma, né, aí aplicaria a pena, né, de penitências e ele recebia o seu perdão. Caso contrário, se ele não confessasse seu crime, ou se, por exemplo, ele leu em um livro, né, propagado pelo protestantismo, em que faz uma crítica à confissão, e ele faz essa crítica e passa a adotar essa crítica para si, não se arrependendo dela, ele também poderia ser condenado por ser protestante. Né? Então, a partir do momento que ele, né, se apropriou disso e fez a crítica à igreja, caso ele não se arrependesse, ele poderia também. E aí você tem uma rede, você né, expande isso, né, para várias pessoas numa comunidade e você tem uma rede de denúncias, né, que foi a matéria-prima do Tribunal de Santo Ofício, que eram as denúncias. É importante ter atenção quanto a isso, né? A denúncia ela é sempre um elemento importante para um regime repressivo. A partir dessas circunstâncias e algumas características do Tribunal de Santo Ofício, vamos agora analisar, né, estritamente o caso de Galileu. O seu primeiro processo, que vai acontecer em 1613. E a situação todinha desse processo, ela vai começar aqui, uma discussão em que Galileu não estava presente na corte de Toscana sobre o copernicanismo. Então, a discussão sobre Copérnico era proibida? Não, não era proibida. Só tinha um detalhe. Ela era válida como hipótese filosófica. Porque se ela fosse válida como uma prática, né, ou seja, se ela saísse da hipótese, né, e se tornasse realidade, aí você tinha um conflito com a interpretação bíblica você ter a rotação da Terra e não a rotação do Sol, pensando a partir do que foi falado pelo profeta. E foi aí, numa discussão, ou num diálogo, não sei muito bem, mas num diálogo ali, entre esse Benedetto Castelli, que era discípulo de Galileu. E aqui, eu peço que vocês tenham muita atenção. Esse ponto aqui, ele é nevrálgico na situação. Benedetto Castelli era discípulo de Galileu e estava envolvido nessa discussão que ocorreu em um jantar na corte de Toscana, entre o Grão-Duque, a Grã-Duquesa, Benedetto de Castelli e mais dois párocos. mais dois clérigos. E aí, Benedetto Castelli, como discípulo de Galileu, né, ele fala das descobertas que Galileu estava tendo, né, que estavam confirmando, não na hipótese, mas sim na prática, a descoberta de Copérnico. E aí, o outro clérigo que estava lá, ele comentou, né, que se aquele fosse verdade, isso traria um conflito direto com a Bíblia e, portanto, seria uma heresia.
Começou aqui. Aí o que Benedetto Castelli fez? Ele enviou uma carta para Galileu. Galileu envia uma carta respondendo a Benedetto Castelli. Dentro das características dessa carta, né, que estão aqui, ó, tem gente aí que tem o livro, mas não leu, né? Tá aqui essa carta. Eu separei dois argumentos que eu achei bastante interessante, que aí entra dentro do conjunto da literatura, né, sobre a história da ciência, que é o primeiro, que é o princípio da acomodação. Quando Galileu ele afirma assim, foram apresentadas deste modo, ou seja, quando na Bíblia fala, né, em que foi o Sol que caminhou, ou que o Sol parou, perdão, ele está falando a maneira de que o vulgo, ou seja, a pessoa iletrada, entendesse. O que foi falado conforme a capacidade de compreensão da pessoa comum, sem a necessidade de ter um estudo filosófico, astronômico, para entender o que aconteceu naquela circunstância em que o profeta ora e pede para que o sol pare, e o sol, segundo a Bíblia, parou. Né? Então, essa descoberta de Galileu, né, trouxe esse conflito que saía da hipótese para, né, o fato. Procedendo igualmente, perdão, aí duas vezes igualmente, do verbo divino, a Sagrada Escritura e a natureza. Ele vai afirmar. Isso porque a Escritura Sagrada, ou seja, que é o livro da Escritura Sagrada, e o livro da natureza, né, a distinção aí entre os dois livros, eles não podem se contradizer. Vai circular uma carta, e eu peço novamente atenção a vocês, porque é o seguinte, essa carta, começou lá na discussão de Toscana. Essa carta que Galileu enviou para Benedetto Castelli em dezembro de 1613, vão ser feitas cópias e vão ser distribuídas. E é a partir dessa carta aqui, que vai circular, é que Galileu vai ser acusado, né, de falar heresias. É a partir dessa carta. Então, essa carta que foi escrita para Benedetto Castelli, foram feitas cópias, e essas cópias circularam e estava trazendo a fama de herege para Galileu. E aí eu recordo, né, um detalhe, aquela ação repressiva no território italiano do Santo Ofício contra o protestantismo. Ser protestante era ser herege. Né? Então, não era nada viável para um católico ser acusado de ser herege num momento que a gente sabe que a repressão estava diminuindo, mas ainda estava em alta aí essa atuação do Santo Ofício. Qual será a estratégia de Galileu para sair dessa enrolada, dessa enrascada que ele entrou? Ele tem uma carta que circula no nome dele, né, que aponta que ele disse heresias. Ele faz o seguinte movimento. Ele começa a afirmar que essa carta foi adulterada. Quando foi em fevereiro de 1615, a cópia dessa carta, qual carta? Que circulava, chegou ao Santo Ofício. Um frade carmelita foi lá e entregou essa carta ao Santo Ofício. O que Galileu fez? Em março, ainda de 1615, ele enviou uma carta para um frade que era seu amigo, Monsenhor Piero Dini, que também está aqui em português, a melhor tradução dessas cartas. Eu vou fazer uma citação direta, né, da carta, do texto da carta. Né. Começo a suspeitar, isso Galileu afirmando, para o Monsenhor Piero Dini. Começo a suspeitar que quem a transcreveu, ou seja, essa carta de Benedetto Castelli, quem a transcreveu, talvez possa ter mudado
inadvertidamente suas palavras. Segue outro trecho. Pareceu-me não ser fora de propósito enviar a Vossa Senhoria Reverendíssima uma cópia desta, ou seja, desta carta aqui, que ele teria enviado para Benedetto Castelli. Ele afirma, enviar uma cópia exatamente da maneira como escrevi. E ele pede mais uma coisa ao Monsenhor Piero Dini, que faça cópias e distribua, que essa é a verdadeira, aquela é adulterada. E ele pede mais, se acaso parecer oportuno a sua reverência fazê-la chegar, dada alguma ocasião, às mãos do ilustríssimo Cardeal Bellarmino. Quem era Cardeal Bellarmino? Era o inquisidor. Eu quero saber se vocês estão entendendo, né, a situação dessa carta. Que a situação dessa carta ela é tensa. Em 1613, vou recapitular aqui, Galileu enviou uma carta a esse Benedetto Castelli, que era seu discípulo. Uma cópia dessa carta começou a circular. E a partir dessa carta, as pessoas estavam dizendo que Galileu estava cometendo heresia, e, portanto, ele se tornava um alvo do Tribunal de Santo Ofício. Em fevereiro de 1615, a cópia dessa carta chega ao Tribunal de Santo Ofício. Quando é em março, ainda de 615, Galileu manda uma cópia dizendo que as palavras são estas agora que eu estou enviando. Aquela que chegou lá no Santo Ofício foi adulterada. As palavras, conforme eu escrevi, estão aqui, né? E para esse amigo dele, se possível, entregar também uma cópia dessa carta ao Cardeal Bellarmino. Quem era o Cardeal Bellarmino? Era o inquisidor. Então ele está tentando uma forma de se livrar ali do Santo Ofício. Então nós temos uma carta, a priori, com duas versões. Uma versão que supostamente foi adulterada e entregue ao Santo Ofício, e agora outra versão que Galileu está afirmando ser a verdadeira. Quando é em dezembro de 1615, ele vai até o tribunal e entrega a cópia dessa carta de março, que ele disse, essa é a original. Então, além de uma cópia que ele enviou para o seu amigo, para que ele envie, que faça chegar, que leia entre os seus pares e que faça chegar ao inquisidor, ele também foi lá, né, acreditando que né, o terreno para ele, ou as circunstâncias já estavam amenizadas. Né? Então, veja, novamente, uma carta com duas versões. A versão que circula, Galileu afirma, não, essa versão é falsa. Aí ele entrega uma segunda versão e diz, essa aqui é a verdadeira. E quando é no ano seguinte, os inquisidores, né, com essas cartas, né, vão tomar a seguinte decisão. Vão proibir, né, Galileu de sustentar, esse aqui é o primeiro processo, publicamente a visão de que a Terra se movia, ou seja, praticamente o que a tese de Copérnico apontava. E, até então, o livro de Copérnico não estava proibido. Galileu é advertido porque, né, ele não podia ser proibido porque o livro não estava proibido. Então, só ficou a advertência para que ele tivesse cuidado, atenção, não falasse mais sobre isso, deixasse isso para lá, e o livro de Copérnico entrou no índice, ou o índex de livros proibidos. Né? Então, a partir desse momento, até então, o livro de Copérnico não eram proibidos. Poderia se falar, né? A partir de então, não pode mais falar. E você tem, no caso de Galileu, uma carta, duas versões, e uma
advertência. E, correndo concomitantemente a isso, né, ou paralelamente, e aí junto, né, eu quero apontar, né, essa disputa que começou cientificamente a tomar as suas características religiosas entre os cristãos católicos e os protestantes. Uma citação do Peter Helsing: o primeiro uso do caso Galileu com os fins propagandísticos foi feito por protestantes que buscavam desacreditar os católicos, de modo que ele recebeu inicialmente uma função nos conflitos dentro da religião. Então, proibir, né, o uso do estudo, né, proibir os livros, né, de Copérnico, e essa advertência, todo esse clima, né, toda essa circunstância, né, que foi gerada a partir desse processo do Galileu, né, vai tomar essa proporção, para que os reformados apontem, né, a distinção entre o protestantismo e o catolicismo. E mais do que isso, né, eu acho bastante pertinente esse apontamento, que até então eu só encontrei em Regi Roicas, quando ele diz que a posição relativamente firme do copernicanismo e da nova filosofia em geral nos países protestantes foi ressaltada pela tendência dos próprios católicos romanos em identificar, até certo ponto, copernicanismo e protestantismo. Quando Freud-Monte referiu-se ao sistema, perdão, aí faltou o MA, ao sistema calvinista copernicânico. Então perceba, né, para onde está se encaminhando as circunstâncias. Né? Você tem um tribunal que tem como principal alvo os protestantes, que são hereges, considerados hereges. Galileu está sendo apontado, está sendo caracterizado como herege por afirmar, né, certas heresias a partir de Copérnico. Copérnico está sendo relacionado ao protestantismo, porque apesar das críticas que vai haver também entre os teólogos protestantes, no meio protestante o copernicanismo vai ser aceito com menos dificuldade do que no catolicismo. E a partir de Galileu, né, isso toma, essa identificação toma tal proporção, né, a partir desse primeiro caso, que o sistema copernicano, ou seja, né, de que a Terra gira em torno do Sol, ele passou a ser identificado por alguns católicos como calvinista copernicano. Vamos agora para o segundo processo. Galileu vai em 32, né, lembrando que a advertência foi em 1616. Em 32, ele vai escrever esse livro, Diálogos. Né? Nesse livro tem uma defesa do movimento da Terra. E isso, para os inquisidores, isso violou o índice de livros proibidos, e a advertência que ele tinha recebido em 1616, porque ele não poderia falar sobre isso. E aí tem um segundo processo, que pode ser pensado como segundo ou continuação do primeiro, porque aqueles documentos do primeiro processo vão ser referenciados nesse novo processo que vai ser aberto. E é esse segundo processo a causa da grande controvérsia, né? Que gerou esse mito, né, de que Galileu foi torturado na prisão, pela Inquisição, e de que ficou a sua vida toda preso. Galileu foi condenado, certamente, já tinha feito essa afirmação, né, não por ser filósofo ou por ser astrônomo, ou seja, não por ser cientista, mas pela implicação da sua filosofia ou da sua astronomia, né, alcançar
implicações teológicas. E aí ele vai ser apontado como herege. Depois de um acordo extrajudicial, e aqui ressaltar um ponto importante, né, há muitas exceções no caso de Galileu, exceções da seguinte, como por exemplo, esse acordo extrajudicial. Né. No quadrozinho anterior, né, eu falei, eu tenho o processo e aí tem o interrogatório. Né. Se ele confessar ou se ele negar. Se ele negar, tortura. Continua negando, condenado à fogueira. Esse acordo extrajudicial, isso aqui não acontecia. Né? Isso foi uma excepcionalidade com o caso Galileu. Eu vou até voltar lá. O percurso natural, você teve a denúncia aqui, o Galileu é herege. Né? Primeiro teve a carta e depois teve o livro. Aqui a prova da heresia dele. E aí você teve o processo. Só que ele estava negando que ele tinha escrito heresias. E aí o percurso natural, quando se negava, era levar a tortura para que durante a tortura ele confessasse. Não, eu escrevi heresia, eu falei, eu li, ou algo. Né? A excepcionalidade do caso Galileu, entre outras, é essa. Né? E essa excepcionalidade, né, se relaciona aí à pessoa do Galileu. Né? Já um cientista famoso, renomado. Né? Então, há excepcionalidades no seu caso. Esse acordo é extrajudicial. Né? Então, Galileu, a partir desse acordo, outro detalhe, o Papa autorizou Galileu ser torturado. Não se sabe como foi o diálogo ou a conversa nesse acordo extrajudicial. Sabe-se que eles fizeram um acordo que não está no processo. Então, as chances, as possibilidades eram reais do Galileu ser torturado. Tá? Então, a partir desse acordo extrajudicial, Galileu admitiu que o livro foi escrito de tal forma a dar aos leitores a impressão de defender o movimento da Terra. O julgamento terminou em 22 de junho de 1633, com uma sentença mais dura do que a Galileu havia sido levado a pensar. Então, provavelmente ele pensou que não ia ter sentença nenhuma, que ia ser dissolvido, né? Que se acontecesse isso também seria outra exceção, a Inquisição não absolve ninguém, todos são culpados. As crenças censuráveis foram a tese astronômica de que a Terra se move e o princípio, perdão, aí uma letra a mais, aí, metodológico de que a Bíblia não é autoridade científica. Ele tenta, né, fazer essa distinção. Né? Ele foi forçado a recitar, eita que minha escrita estava assim, complicado, uma humilhante abjuração retirando estas crenças, ou seja, ele tinha que negar ou renegar aquilo que ele tinha dito, ou no caso, tinha escrito, e o diálogo, ou seja, o livro que ele publicou, foi banido. E o que aconteceu com Galileu? Ele foi preso, excepcionalidade. Que prisão foi? Foi uma prisão domiciliar. Né? Ele não ficou preso nos cárceres do Tribunal do Santo Ofício. Vamos tratar um pouco sobre isso também agora mais à frente, né? Mas aqui, né, eu queria chamar a atenção a isso, né? O crime que Galileu foi qualificado foi o crime de heresia, e a sua sentença foi a prisão. O seu processo não demonstra que houve tortura. Tem um termo, excessivo rigor, agora não me recordo qual, que o autor vai citar aqui, e tinha no processo. Que o uso desse termo, né, fez com que algumas pessoas pensassem que ele tinha sido torturado. Ele ele foi investigado com rigor. Então, isso deu a entender, quando a sua sentença foi publicada, né, que ele tinha sido torturado. Ele foi ameaçado, mas não torturado.
Por que não foi torturado? Porque os processos, eles descrevem os detalhes, né? Então, o procedimento da tortura, como ela teria sido executada, estaria descrito no processo. E não havia, para os inquisidores, nenhum problema em registrar passo a passo de uma tortura. É que eu afirmo isso a partir de investigação de fonte, né? De ler, né, como os inquisidores aplicavam a tortura passo a passo. Então, se eles tivessem aplicado, a tortura ela estaria descrita no processo, né? Então, Galileu não foi torturado e a sua prisão não foi ficar no Tribunal de Santo Ofício. Ele teve aí a condição excepcional de uma prisão domiciliar e ele ficou um tempo ali em Roma, hospedado na casa do bispo, e depois ele teve autorização para ir para sua residência e aí ele passou o resto da sua vida em sua residência. Eu tinha enfatizado para vocês sobre aquela carta, né? Aqui eu estou utilizando principalmente, né, o capítulo 8 desse livro, né, Galileu, a Terra Plana, Galileu na prisão e outros meios sobre religião. Esse livro, Ciência e Fé, Galileu Galilei, que é a tradução de algumas cartas. Esse livro, apesar de ser publicado agora em 2020, ele foi escrito em 2009. E essa publicação aqui também é de 2009, né? O que acontece? Em 2018 foi descoberta outra versão daquela carta. Então, o que acontece? Quando se escreveu tanto esses dois livros, né? No caso, quando foi, por exemplo, traduzido nesse livro Ciência e Fé, para os historiadores, a carta que circulou era falsa, adulterada. E a carta que Galileu tinha entregue aos inquisidores era verdadeira. É tanto que, eu vou fazer uma citação aqui, né? O livro quase todo ele é a tradução de cartas, né? Mas a conclusão, a introdução e a conclusão, o autor, o tradutor, ele faz alguma contextualização, né? E sobre essa carta de 1613 que circulou, ele fala o seguinte: a carta a Castelli, Benedetto Castelli, aquela de 1613, circulava em Florença de mão em mão, como indica o frade dominicano Niccolo Lorini, que enviou uma cópia adulterada ao Santo Ofício em 7 de fevereiro de 1615. O autor, Maurício Finocchiaro, ele não chega a falar que a carta era adulterada, né? Mas na leitura entende-se, né, que ele estava projetando, assim como todos os outros historiadores até então projetavam, que aquela carta que circulou foi adulterada. Por quê? Galileu afirmou, e como eu falei, como eu demonstrei, né, ele primeiro envia uma carta dizendo: essa aqui é a cópia conforme eu escrevi, essa que circula aí é adulterada, para um amigo, para ele entregar para o inquisidor. Quando é em dezembro do mesmo ano, ele vai até o Santo Ofício, entrega e diz: ó, aqui está as palavras que eu escrevi, aquela é adulterada. Porém, essa é a novidade importante. Em 2018, foi encontrada uma carta que Galileu escreveu, demonstrando que ele tinha adulterado a carta que ele entregou ao Santo Ofício. Ficou claro para vocês? A carta que foi encontrada em 2018, assinada por Galileu, escrita para o seu amigo, é idêntica à carta que circulou. Não foi essa segunda carta que Galileu escreve em 1613, é idêntica
voltou ao Santo Ofício, que circulou e que Galileu disse que era falsa. Ou seja, aquilo que diziam que ele disse, ele tinha dito. Aquilo que diziam que ele escreveu, ele tinha escrito. Mas qual é o fator aí que vai inibir ou pressionar Galileu Galilei a alterar uma carta e correr o risco de que a sua carta, aquele disse que era a cópia verdadeira, na verdade fosse a cópia adulterada? Porque possivelmente ele acreditava que aquela carta que circulava o levaria à condenação por heresia. Veja, né? Eu estou conduzindo aqui a reflexão para que a gente pense na ação que o Santo Ofício ele exerce, né? Nas pessoas, né? Na sociedade do seu tempo. Porque se Galileu ele não tivesse medo de que aquela carta levasse à condenação, ele não iria correr o risco de adulterar. Porque é outro risco que ele passou a correr a partir do momento que ele adulterou. Para a felicidade dele, o Benedetto Castelli não entregou a carta original que recebeu. Só foi entregue lá aquela cópia que circulou e que ele alegou que era falsa. Por quê? Se fosse entregue a carta que o Benedetto recebeu, Benedetto Castelli recebeu, né, ela ia ser comparada com a cópia que estava circulando. E aí iria, né, ratificar o que Galileu afirmava. Né? Esse aqui é o resumo, né, do artigo. Né? Foi publicado esse ano, não saiu ainda nenhum livro, não que eu saiba, na pesquisa não consegui encontrar, caso tenha. Né? Só para constatar aqui, nós estamos falando no dia 25 de setembro de 2020. Esse artigo, né, do Alex Lino, que é professor do Instituto Federal, saiu em abril agora de 2020. O que ele fez? Né? Ele contextualizou e traduziu a carta, comparando as versões. A descoberta mostra que Galileu modificou o texto tentando amenizar suas duras críticas aos teólogos da época, que eram contra a ideia do heliocentrismo. A principal justificativa que os adversários do Copérnico davam centrava-se na subversão de algumas passagens da Sagrada Escritura, em especial na passagem de Josué, que é quando afirma que o sol parou. Até a descoberta de Salvatore Ricardo. E quem é Salvatore Ricardo? À época, estudante de pós-graduação, que estava escrevendo a sua dissertação, mas sendo mais especificamente um pós-doutorado. Ele estava escrevendo sobre a recepção de Galileu na Inglaterra. E aí ele encontrou essa carta que Galileu escreveu para um amigo. Foi o acaso, aconteceu. Né? Até essa descoberta, a ideia mais aceita era de que alguns clérigos rivais, principalmente aquele que entregou a carta, haviam modificado a carta para que Galileu fosse acusado mais facilmente de heresia pelo Tribunal da Inquisição e seus textos fossem proibidos pelo Index. No entanto, podemos verificar, a partir da descoberta, que, de fato, modificações na carta foram feitas, mas pelo próprio Galileu, como uma provável tentativa de se livrar de algumas acusações que a ele vinham sendo realizadas. Ou seja, em suma, a carta que circulou era verdadeira. E quem alterou foi o Galileu. E como se explica, né, essa alteração, se não
essa intimidação exercida pelo Tribunal do Santo Ofício. Não sobre o cientista, mas sobre a sua filosofia natural ou sua astronomia, que estava inferindo proposições que estavam contrárias, né, a, a, ao consenso, né, principalmente aí da tradição católica à época. E aí, pessoal, ficou clara essa situação, né? Qualquer livro, no momento que vocês leem, não terá essa informação. A informação será conforme, né, Carlos Arthur Nascimento, que foi o tradutor dessa carta, está no livro Ciência e Fé, Galêcia aqui, né? A percepção até então era essa, né, de que a carta tinha sido adulterada pelos inimigos de Galileu para levar ele à condenação pelo tribunal. E aí, né, como a gente percebeu, né, desde antes dele ir até o tribunal, ele já faz circular uma carta que ele afirma ser a verdadeira, mas era a alterada, para poder amenizar. Ele trocou várias palavras, e aí eu recomendo a todos a leitura desse artigo. No final tem a referência todinha de qual é a revista, tudo, né, do professor Alex Lino, né, as modificações na Carta de Galileu destinada a Benedetto Castelli, em dezembro de 1613, né, uma tentativa de amenizar as acusações realizadas pela Igreja. Então, insere-se em toda essa dinâmica, essa nova descoberta aí, quentinha, né? Se o Salvatore Ricardo não tivesse encontrado essa carta lá em 2018, o Alex Lima, o professor Alex Lima tivesse traduzido, né? Quer dizer, só ele ter encontrado e eu tivesse localizado as referências, eu traria para a gente aqui essa informação, né? Mas, além disso, a tradução ajudou bastante a gente aí, né, a ter essa informação. Então, se não fosse essa circunstância, né, se nós estivéssemos nos encontrando antes desse achado, certamente eu estaria aqui falando para vocês que a carta que circulou foi adulterada, né? E a carta que Galileu apresentou era verdadeira. Porém, a adulterada, né, foi a que Galileu entregou. E aí ele correu um risco enorme. Mas se a gente pensar, né, naquela lógica da ação que eu vinha falando para vocês, né, o alvo principal do tribunal são os hereges protestantes, né? O copernicanismo começou a ser associado com o protestantismo. Galileu começa a ser associado com heresias, né? E ser herege era apontar uma direção do protestantismo. Então, todo esse clima, toda essa dinâmica levaram, possivelmente, né? E a gente nunca sabe, vai que acha-se outra carta aí no meio do caminho. Mas até então, agora, no momento, nós temos, né, a informação de que Galileu alterou a carta e que, portanto, houve, né, um medo, um receio, né, de que aquela carta o levasse à condenação. Aqui uma citação direta, né, do Maurício Finocchiaro, no mito 8. Né? O texto da sentença da Inquisição, e que eu quero apontar nessa característica do Tribunal de Santo Ofício, os inquisidores eles apontam como a pedagogia do terror, né? Então é a ação psicológica daquilo ali na sociedade, né? O texto da sentença da Inquisição e a abjuração de Galileu foram os únicos documentos do julgamento divulgados na época. Na realidade, veja só, a Inquisição mandou cópias, então o processo não estava para as pessoas, né? O que foi divulgado, a Inquisição mandou cópia
para todos, mandou cópias para todos os inquisidores provinciais, ou seja, locais, e núncios papais, solicitando que disseminasse informação. Então, a informação da condenação de Galileu e da sua prisão foi a notícia do destino de Galileu circulou amplamente em livros, jornais e panfletos. Essa publicidade sem precedente resultou das ordens expressas do Papa Urbano, que queria que o caso de Galileu servisse como lição negativa para todos os católicos e para fortalecer sua imagem como intransigente defensor da fé. Esse caráter pedagógico, né, era o mais importante do que se Galileu ia ficar na prisão do tribunal ou se ele ia ficar na prisão domiciliar, na casa do bispo, né? O importante, né, era gerar no imaginário popular, né, a ação efetiva do tribunal, né, que mantém a fé frente a uma ameaça de heresia. Então, isso é um elemento, né, que quero chamar bastante a atenção de vocês, né, esse caráter pedagógico do tribunal, né, e as lendas ou os mitos, né, da tortura, por exemplo, né, eram elementos também usados propagandísticos pela igreja para criar essa pedagogia de ameaça, né, aqueles católicos, né, que apontassem, né, aí ou se direcionasse para elementos que parecesse ou se encaminhasse para uma heresia, né. Conclusão, aqui uma conclusão particular, né, ou seja, é minha, estou tentando aí um esforço aí de pensar esse conjunto, né, o caso do Galileu inserido nessa dinâmica, a história religiosa, a história da Inquisição, a história da ciência, o seu processo, as suas exceções, né, os seus conflitos, aquele detalhe dele alterar a carta e por que ele altera, o que era necessário, o que era importante ele alterar, a igreja, né, como ela agia com a ciência, o esforço aí, né, meu, hoje, né, no caso até hoje, né, e a gente nunca sabe, mas posso chegar a outra conclusão depois, né, a gente, isso pode acontecer, né, nós estudantes a gente mudar as percepções das coisas, né, mas a priori, a conclusão que eu tiro disso aí é, a partir do caso do Galileu, evitando um reducionismo. O que é evitar o reducionismo? É a gente cair em uma lenda ou em um mito, né? Porque reduzir, por exemplo, aí a gente pega lá o processo e, eita, Galileu não foi preso, veja como o tribunal da Inquisição era bom, olha que legal, e a gente reduz, né? Ou afirmar, o Galileu foi torturado, ou o Galileu foi para a fogueira, quando a gente não tem evidência, né? Então, um esforço aí de evitar reduzir a situação a isso. Podemos observar a priori que a igreja não era contrária à ciência. Como Peter Held falou no começo, né, a discussão era científica, né? Então havia, né, essas discussões, esses estudos dentro da igreja e financiado pela igreja da filosofia natural e da astronomia. Aí que eu estou chamando de ciência, né, pensando aí no século XVII e o caso de Galileu, né? Então havia esse incentivo por parte da igreja de financiar e incentivar a pesquisa científica. Então, ela, a priori, você não tem a igreja contra a ciência, né? Todavia, pensando aí na condição de mantenedor institucional dessa área do conhecimento de uma sociedade, então veja, quem era essa mantenedora era a igreja, né? Ela fundava as universidades, ela financiava, né? Então, ela, como mantenedora, né, e como legitimadora, ou seja, né, como é a religião que traz, né, essa legitimidade à ação dos sujeitos, aí lembrando a citação de Roicas lá no começo,
Precisamos pensar no como a religião ela agiu frente a isso, se ela legitima ou deslegitima, né? Então, em que a religião legitima a ação dos sujeitos. Uma proposição científica com inferências religiosas contrárias aos dogmas tradicionais estabelecidos a levavam quem é a igreja para uma ação repressiva. Então, você financia, você mantém, você incentiva, mas ela estabelecia um limite, né? E aí o esforço de Galileu, em certa medida, foi tentar romper com essa característica de distinguir ali os elementos, né, astronômicos, filosóficos naturais da religião. Tradicionalmente, a levavam para uma ação repressiva e, portanto, inibidora do avanço tanto da temática específica em questão, ou seja, no caso aqui do Galileu, né, as discussões, os estudos, as pesquisas, né, sobre a rotação da Terra ou outros temas, né, quanto de outras a posteriori. Veja, a ação, né, da pedagogia do terror, né, que a partir que a gente percebe a partir da própria estratégia propagandística da igreja com, né, em disseminar, ó, Galileu aqui, Galileu foi preso, Galileu foi condenado, e a gente age assim, né? Porque, né, a proposição dele, né, infringia aspectos da teologia dominante ou das características teológicas da época, né? Então, a posteriori, quando o cientista se vê impelido ou coagido a interromper e abandonar a pesquisa em andamento, né? E a gente pensa que no cientista católico, né, parte aí, você não tem Tribunal de Santo Ofício no protestantismo, né? Então, quando um cientista, um astrônomo ou um filósofo natural aí, ele se vê diante de uma proposição científica que causa conflito, que é conflituosa com o que as características religiosas apontavam, né, até então. Isso levava a uma ação repressiva da igreja. E para a gente encerrar mesmo, já me delonguei, uma citação do Lutero, para quebrar um pouquinho também o mito, então vai falar sobre isso, mas tem muitos mitos sobre o protestantismo. Eu aprecio a astronomia e a matemática, que se baseiam em demonstrações e provas seguras. Martinho Lutero está no livro Conversas à Mesas, publicado pela editora Monergismo, e encerrando a bibliografia. Recomendo aí, enfaticamente, o artigo do professor Alex Lino, publicado recentemente agora, em 2020, né? Você jogar aí no Google, aí você encontra facilmente o Caderno Brasileiro de Ensino de Física. É o número 1, já saiu o número 2 do caderno, mas é o número 1 agora, do ano 2020. Termina então por aqui.